Feliz sábado. Feliz sábado. Eu só tenho que dizer que quem fez a propaganda para ele é suspeito, tá, gente? É meu pai. Então, mas é um prazer nós estarmos aqui para transmitir a mensagem que Deus tem para nós nesse momento. É um privilégio estarmos na igreja no dia de sábado. É um dia que Deus escolheu para que nós estivéssemos aqui. E eu algumas vezes já tive o desprazer de não poder vir à igreja aos sábados. Então eu me sinto assim privilegiada e muito feliz de poder estar na casa de Deus no dia que Ele escolheu para nós estarmos aqui e também transmitindo uma mensagem de esperança, de conforto que Ele com certeza tem para nós nesse momento. Eu gostaria de saudar os nossos amigos que estão entre nós. Que vocês se sintam bem-vindos e que o nosso Deus nos abençoe a todos. Muito obrigada também ao trio que tem nos abençoado aí com lindas mensagens. Hoje eu quero falar sobre um tema muito importante para a nossa vida. Servir. Servir. Eu sou até suspeita de falar sobre esse assunto. Sabe por quê? Porque onde eu chego eu sou servida. Onde eu chego, eu sou servida. Vocês querem ver? Hoje cedo foi uma pessoa lá na minha casa me pegar, me trouxe até a igreja. Eu, na faculdade, meus colegas me ajudam com o meu material, existe uma monitora à minha disposição. Meu pai está sempre ali, às vezes me carrega no colo. Então eu sou uma pessoa que sou muito servida. Vocês viram como eu sou especial? Mas não sou só eu que sou especial. Existem algumas situações em que todos nós somos tratados de maneira especial. Por exemplo, quando você entra num restaurante, logo vem o garçom ou a garçonete. Eles são tão gentis e atenciosos que basta um levantar de dedo e ali estão eles, dispostos a servir. Mas o que é mais interessante é que quanto mais eles te servem, maior é a conta no final, não é verdade? Um garotinho era sempre solicitado pela mãe a fazer tarefas em casa. E todas as vezes que a mãe lhe pedia um desses favores, ele dizia: só faço isso se a senhora me der R$1. A mãe ficou triste com a atitude do filho, mas concordou com ele. E assim foi. Limpeza do jardim, cuidado com o animalzinho, brinquedos guardados, tudo ele anotava. No final da semana, já somavam-se R$10. Sentaram-se os dois para o tão esperado acerto de contas. Ele puxou sua lista e começou. Limpeza do jardim, R$1. Cuidado do animalzinho, brinquedos guardados, quarto arrumado, e aquela lista se estendeu por mais alguns instantes. A mãe concordou que ele havia realizado todas aquelas tarefas, puxou a nota de R$10 da carteira e entregou para ele. Ele já ia saindo feliz e alegre com o dinheiro que havia ganhado, mas a mãe pediu que ele ficasse mais um pouquinho, que ela também tinha uma outra lista que gostaria que ele conhecesse. E começou. Noites e noites mal dormidas cuidando de você, nem R$1. Trocas de fraldas sempre que necessário, nem R$1. Mamadeiras e mamadeiras, nem R$1. Lavar sua roupa para que você ande sempre limpinho, nem R$1. Preparar o almoço e a sobremesa que você tanto gosta, nem R$1. E aquela lista se estendeu por um longo tempo. Quando ela terminou, o garoto estava totalmente envergonhado, pois ele havia descoberto que tinha uma dívida muito maior com a sua mãe. Deu um abraço nela, pediu desculpas e devolveu a nota de R$10. Essa ilustração, por mais engraçada que possa parecer, nos ensina uma lição. Nós também
também temos uma grande dívida para com Deus. E Ele nos pede pequenas coisas. Eu quero meditar um pouquinho com você nesse momento no que Deus fez por nós. Em Gênesis, capítulo 1, capítulo 2. Em Gênesis, capítulo 1 e 2, nós encontramos a história de como Deus criou os céus e a terra. Deus preparou tudo com muito amor e carinho. Ele criou o sol. Que espetáculo da natureza! Ilumina a terra. Você já conseguiu fixar o olhar no sol quando ele está brilhando? A lua, com sua luz prateada, reflete a beleza do Criador. As estrelas. Quantas estrelas existem no céu? Eu, às vezes, quando penso nas estrelas, consigo entender como Deus é grande. Porque são muitas. E Deus conhece a todas pelo nome. O nosso Deus é fantástico. As árvores, as frutas, tudo Deus criou pensando na nossa felicidade, no nosso bem-estar. Por fim, Deus nos criou com suas próprias mãos, a sua imagem e semelhança. Colocou nossos primeiros pais, Adão e Eva, no jardim do Éden, e sonhando que eles fossem felizes para todo sempre. Mas nós atrapalhamos o plano de Deus. Nós bagunçamos tudo. O ser humano escolheu desobedecer a Deus, dar ouvidos à voz do inimigo de Deus. E agora Deus coloca em ação o plano B, o plano da redenção. Jesus, o Filho de Deus, se dispôs a deixar tudo no céu, pisar as porentas estradas dessa terra e morrer morte de cruz. Será que existe alguma coisa que nós podemos fazer diante de tudo isso? Será que existe alguma coisa que nós podemos fazer para pagar tão grande dívida? Eu acredito que não. Eu acredito que todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho, ainda que nós entreguemos a nossa vida a essa missão, é muito pouco. É muito pouco para retribuir o muito que Deus fez e tem feito por nós. Agora eu vou fazer uma pergunta e eu gostaria da participação de vocês. O cristão deve viver para servir ou para ser servido? Quantos acham que o cristão deve viver para servir? Para ser servido. Teve alguém que ficou com vontade de levantar a mão? Eu quero dizer para você que você não está de todo errado. Quem pensa que o cristão deve viver para servir, está certo. E para ser servido também. Mas para elucidar um pouquinho mais essa questão, eu quero contar para você, estudar com você, duas rápidas ilustrações bíblicas. A primeira se encontra em São João, capítulo 13. São João capítulo 13. Nesta feita, Jesus celebrava sua última Páscoa com os seus discípulos. E em um dado momento, Jesus toma uma bacia com água, cinge-se com uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos,
segundo o relato bíblico. Todos permitiram que Jesus lavasse os seus pés, mesmo achando meio estranha aquela atitude do mestre. Eu imagino que eles devem ter pensado assim: nossa, que coisa estranha, o mestre lavando os meus pés e não eu lavando os pés dele. Naquela época, as ruas eram de terra, as estradas eram de terra, e eles tinham costume de, sempre que chegavam convidados, servos, lavarem os pés das pessoas. E os discípulos devem ter estranhado bastante essa atitude de Jesus. Até que chegou a vez de Pedro. E Pedro, sendo mais estouradinho, digamos assim, olha para Jesus e diz: epa, Senhor, pode parar. Os meus pés o Senhor não lava. Onde já se viu o Senhor lavar os meus pés? E não o contrário? Jesus responde para Pedro: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E ele diz assim: Senhor, já que é assim, lava não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Me dá logo um banho. Os discípulos, meus queridos, precisavam ser servidos por Jesus, para depois estarem aptos para cumprir a missão e servir o mundo. A outra história se encontra em São Lucas, capítulo 10. São Lucas capítulo 10. Jesus estava aqui adentrando o povoado de Betânia. Havia uma família que morava em Betânia que era muito querida para Jesus. Quem era? Lázaro, Maria e Marta. E eu posso imaginar, eu gosto de estudar as histórias da Bíblia e ficar pintando as cenas na minha mente. Eu consigo imaginar Marta deixando a sua casa e indo ao encontro de Jesus. E Jesus chega, senta naquela sala confortável, sofá muito aconchegante. E enquanto Marta está preocupada em cozinhar, arrumar, lavar, para o conforto de Jesus, Maria senta ao lado de Jesus e começa a conversar. Começa a ouvir com muita atenção os ensinamentos do Mestre. Marta entra e sai da sala, agoniada, incomodada com aquela situação. Até que em um certo momento ela não consegue mais ficar calada, olha para Jesus e pergunta: Senhor, o Senhor não está vendo isso? O Senhor não acha que isso está errado? Eu estou aqui preocupada em cozinhar, servi-lo, limpar, arrumar. E Maria está aí, conversando. Manda, Senhor, que ela venha me ajudar. E Jesus responde. Olha a resposta de Jesus. Vamos ler o verso 41. Eu leio assim, ó, São Lucas capítulo 10, verso 41. Não perca o privilégio de abrir a palavra de Deus e lê-la, porque quando nós lemos a palavra de Deus, Ele fala conosco. São Lucas capítulo 10, verso 41. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Para a nossa reflexão neste momento, será que às vezes nós não estamos tão preocupados com a atividade
atividades da igreja mesmo. Nós estamos preocupados em fazer nosso trabalho missionário, em organizar a igreja, pensar em programas, pensar em edificação, que às vezes nós nos esquecemos de ter o nosso momento com Deus. Marta e Maria precisavam aprender essa lição. Elas precisavam também ser servidas por Jesus, para depois conseguirem atender o ID de maneira satisfatória. Nós só vamos conseguir servir de verdade, nós só vamos conseguir cumprir a missão que Deus nos deu neste mundo, se nós estivermos sendo servidos por Jesus a cada manhã. Mas há na Bíblia outras duas histórias que nos mostram o verdadeiro espírito do serviço cristão. A primeira que eu quero meditar com você está em São João capítulo 6. São João capítulo 6. Nesta ocasião, Jesus encontrava-se cercado por uma grande multidão. Uma multidão que procurava alívio para os seus fardos. Jesus as compara como ovelhas sem pastor. E depois de passar o dia inteiro com essas pessoas, Jesus percebe que eles estão famintos. Olha para os discípulos e pergunta o seguinte: onde compraremos pão para tantos comerem? Creio que houve um grande alvoroço entre os discípulos naquele momento, buscando solução para a pergunta de Jesus. E eles devem ter ficado muito desapontados. Devem ter chegado à conclusão de que mesmo que eles tivessem dinheiro suficiente, não haveria mercado ou padaria que vendesse tanto pão. Era muita gente. De repente, chega Filipe, trazendo 5 pães e 2 peixes. Vamos ler o verso 9 do capítulo 6. Diz assim: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o garoto. Ele não fazia ideia de que participaria ou contribuiria para um dos maiores e mais fascinantes milagres de Jesus. Ele deu tudo o que tinha, esqueceu de suas próprias necessidades para suprir a necessidade das outras pessoas. Um verdadeiro exemplo do espírito do serviço cristão. A pergunta: o que é isso para tanta gente? Reflete o pensamento de muitos de nós hoje, que não crê que pode fazer algo significativo. Nós estamos sempre achando que os outros podem fazer. Isso é trabalho do pastor. Isso aqui é trabalho do ancião. Aquele garotinho não pensou assim. Ele abriu mão do seu alimento. Foi altruísta. E um ato tão abnegado, tão cheio de amor, só poderia resultar em um milagre. Um grande milagre. Como de fato aconteceu. Jesus multiplicou os pães e toda aquela multidão foi alimentada. E ainda sobrou muita comida. Agora, por que será que Jesus apresentou o problema primeiro para os discípulos? Jesus não sabia que ele ia realizar um milagre?
não sabia que existia aquele menininho na multidão que tinha aqueles 5 pães e 2 peixes? Por que Jesus apresentou o problema primeiro para os discípulos? Será que ele estava testando a fé deles? Brincando com eles? Eu acho que não. Jesus estava ensinando uma lição para os discípulos e para nós também. Existem alguns problemas, ou melhor, os nossos problemas, nós não conseguimos resolver sozinhos. Nós precisamos de alguém muito maior do que nós. Os discípulos jamais teriam solução para aquela situação. Eles precisavam de alguém muito maior do que eles para solucionar os problemas. Esse problema. Após orar, Jesus multiplicou os pães e serviu primeiro os discípulos, para depois eles servirem a multidão. Eu sou grata a Deus porque eu aprendi desde muito cedo que Deus se preocupa com as nossas necessidades. Eu já passei por momentos muito difíceis. Muito difíceis. Mas desde muito cedo meus pais me ensinaram que existia alguém que se preocupava comigo, que tinha um plano para mim e que nós um dia veríamos, entenderíamos o porquê de algumas coisas. E Deus tem sido muito bom. Deus tem me sustentado, tem me inspirado e tem me abençoado de maneira muito especial. Por isso eu sou grata a Deus. Quando nós aprendemos que temos um Deus que se preocupa conosco, e quando nós nos colocamos nas mãos dele, com a nossa limitação, com as nossas manias, ele nos usa de uma maneira que nem nós mesmos conseguimos entender. Mas para isso, para que nós sejamos usados, nós precisamos nos colocar à disposição. Deus é muito educado. Ele não vai nos colocar para fazer alguma coisa se nós não estivermos dispostos a fazer. Mas eu posso dizer para você que aceitar o chamado de Jesus é a melhor coisa que pode acontecer na vida de um ser humano. Amém. Eu hoje tenho 20 anos, a Jura falou que eu iria falar de mim mais um pouquinho. E eu prego desde os 9 anos de idade. E eu lembro como se fosse hoje, no dia que a minha professora de escola sabatina chegou para mim e falou assim: Thaís, eu preciso que você prepare um sermão para pregar no programa que nós vamos ter aqui para os pais. Eu olhei para ela assim, falei: eu preparar sermão? Falar em público? Não. Você falou com a pessoa errada. Pode escolher outro, porque eu não vou. Nunca tinha feito isso na vida. E eu passei aquela escola sabatina muito incomodada, sabe? Eu não conseguia me concentrar. O Espírito Santo ficou me impressionando ali. E no final da escola sabatina eu disse para ela: me dá um tempo, eu preciso de um tempo. E ela disse: te dou uma semana. Se você não me der essa resposta sábado que vem, se de sábado você não quiser, eu tenho que escolher outro. Falei: não, sábado que vem eu te dou essa resposta. Irmãos, eu mesmo sendo juvenil, posso dizer para vocês, nunca orei naquela semana como orei. Nunca mais. Aquela semana foi uma semana de oração muito intensa para mim. Porque eu estava diante do chamado de Deus e precisava dizer alguma coisa para Ele. E eu dizia: Senhor, quantas vezes eu te perguntei qual era o meu papel nesse mundo? Qual era o meu papel para a tua igreja? Porque não existem muitas coisas que eu posso fazer. E se esse for o chamado que o Senhor tiver para mim, por favor, me mostra. E Deus mostrou. E hoje, tantos anos depois, eu continuo aqui. E
e olho para trás e me pergunto o que seria de mim, onde eu estaria? Onde eu estaria se eu tivesse dito não para Jesus naquele momento? Onde eu estaria? Me pergunto se eu teria conquistado tantas coisas, se eu seria feliz como sou hoje. E por isso eu digo, é muito sábio atender o chamado de Deus. E quando Ele chama, Ele capacita. Sempre. Vamos a outra história. 2 Reis, capítulo 5. Neste capítulo da Bíblia, nós encontramos a história de Naamã. Ele era um homem muito importante na Síria, na sua época, e um dia ele ficou leproso. A lepra naquela época não tinha cura, e era uma doença que tirava a esperança de viver de qualquer pessoa. Aquilo foi um choque para a família de Naamã, com certeza. Mas na casa dele havia uma menininha de Israel. Ela era uma escrava, mas tinha no seu coração o desejo de testemunhar do amor de Jesus, mesmo não estando nas melhores condições. Aquela garota tinha todos os motivos possíveis e imagináveis para odiar aquele homem. Naamã havia roubado seu lar, sua família, seus amigos, havia jogado por terra todos os seus planos e sonhos, havia arrancado ela do seu país, da sua terra natal. Põe-se no lugar daquela menina por alguns instantes. Você conseguiria amar uma pessoa assim? Conseguiria desejar-lhe o bem? Será que você ia conseguir oferecer esperança para uma pessoa assim? Mas ela o fez. No verso 3 ela diz assim, olha. Verso 3 de 2 Reis, capítulo 5. Tomara o meu Senhor estivesse perante o profeta que está em Samaria, pois dele o curaria de sua lepra. Qual será o segredo dessa menina? O que será que motivou-a a mostrar um caminho de salvação e cura para uma pessoa que fez tanto mal para ela? Qual será o segredo? Diariamente ela bebia da fonte da água da vida. Ela tinha sua comunhão com Jesus. E era por isso que ela tinha algo diferente a oferecer, até mesmo para os seus inimigos. Palavra simples, não é, dessa menina? Tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o curaria de sua lepra. Palavras tão simples, mas que fizeram uma revolução. Se você ler o capítulo 5 de 2 Reis, você vai descobrir que as palavras dessa menina causaram uma revolução. O rei da Síria escreveu para o rei de Israel, que mandou Naamã ir lá. Foi uma repercussão muito grande. Meus queridos, quando nós usamos as nossas palavras com amor e sabedoria, elas fazem a diferença na vida das pessoas. Elas constroem e destroem também. Nós precisamos estar atento ao que nós falamos. Precisamos pedir que o Espírito Santo nos guie,
nos dê sabedoria, para que nós possamos ser como essa menina. Uma menina que tinha tudo para desistir, e ainda ali no seu campo na sua esfera de atuação, fez uma diferença tão grande na vida daquele homem, daquela família. Havia um imperador chinês, há muito tempo, que um dia chegou para sua esposa e disse o seguinte: eu já estou velho, daqui a algum tempo eu não vou mais conseguir governar a China como tem governado, e nós não temos filhos para continuar o nosso império. O que faremos? A esposa ficou pensativa por alguns instantes, até que teve uma ideia. Vamos fazer um concurso entre as crianças das escolas públicas. E assim eles fizeram. No dia combinado, reuniram lá nas escolas todos os meninos. O imperador entregou kits que continham vaso, terra e semente, e explicou os detalhes do concurso. Ele disse o seguinte: no dia marcado, aquele garotinho que trouxer para mim o vaso mais bonito vai ser o próximo imperador da China. E aqueles meninos saíram dali naquele dia alvoroçados, discutindo quem ganharia, quem seria o próximo imperador da China. Um garoto em especial estava ali no meio daquela multidão, amava plantas. Ele sabia tudo sobre plantas. Chegou na casa dele, pegou o vaso, colocou a terra, o adubo, plantou a semente, regou pela primeira vez e ficou na expectativa. Alguns dias se passaram e a semente não nasceu. Preocupado com aquilo, ele resolveu ir até a casa de alguns dos seus colegas que estavam participando também, para ver como estavam os seus vasos, se o problema era só com ele. E quando ele chegou, qual não foi a sua surpresa? Os vasos estavam bonitos, estavam em desenvolvimento, todos estavam animados. Ele voltou para casa muito triste naquele dia, muito cabisbaixo. Olhou para o pai dele e disse assim: eu não tenho a menor chance, eu não vou ganhar esse concurso. Os vasos dos meus colegas já estão floridos e bonitos, em desenvolvimento, e o meu está aí, só a terra, nem sequer nasceu a semente. Eu não tenho a menor chance. E foi assim mesmo, meus queridos irmãos, a situação só piorou. O tempo passou. O dia de apresentar o vaso diante do imperador chegou e nada tinha mudado. Novamente aquele garoto olhou para o pai dele e disse assim: pai, eu não vou apresentar vaso nenhum ao imperador. O que eu vou fazer lá? Pagar mico? Eu sei que os vasos dos meus colegas estão bonitos e floridos e o meu está ali, nem sequer nasceu a semente. E o pai dele olhou e disse: filho, você não fez o seu melhor? Fiz. Então vai e coloque essa situação diante do imperador. Diga para ele que você fez o seu melhor e vamos ver o que acontece. Aquele garoto chegou no local, foi por trás, chegou diante do imperador, furou a fila, na verdade. Furou a fila, chegou diante do imperador, colocou o vaso e disse assim: senhor imperador, aqui está o meu vaso. Eu plantei, adubei a terra, não deixei de regar um dia, mas a semente não nasceu. O imperador levantou a cabeça do menino, deu um grande sorriso, abraçou e colocou no trono. Colocou sentado no trono. Houve um grande alvoroço entre os meninos naquele momento.
E alguns deles chegaram diante do imperador dizendo: Senhor imperador, isso não é justo. Tantos vasos, um mais bonito que o outro, para o Senhor escolher. E o Senhor vai escolher logo desse menino que nem sequer nasceu a semente? O imperador interrompeu-os e passou a explicar. As sementes dos vasos que estão floridos são as da mentira, da desonestidade, da falsidade, de tudo que um imperador não pode ter no coração para governar de maneira sábia um povo. O vaso desse menino que nem sequer nasceu a semente, tem a semente da verdade, da honestidade, do amor, da dedicação, tudo que o imperador precisa ter para que a China continue crescendo e o povo continue feliz. E tenho algo mais a dizer para vocês. Todas as sementes que eu distribuí estavam torradas. Todas as sementes que eu distribuí não iam nascer mesmo. Elas estavam todas torradas. Os garotos saíram da presença do imperador envergonhados. Como nós vimos, esse garoto, apesar da resistência, não teve vergonha de expor ao imperador a sua situação. Não teve vergonha de levar o seu vaso diante do imperador. Nós também, meus queridos, não podemos ter vergonha de Jesus. Sabe por quê? Porque para Jesus não importa se você tem o carro do ano ou se você nem tem carro. Se você é bonito ou se acha feio. Se você mora numa casa bonita, bem organizada, ou se mora numa casa mais humilde. Para Jesus nada disso importa. O que mais importa para Jesus é o desejo do nosso coração. É se nós estamos realmente dispostos a fazer algo por Ele. Você já parou para pensar o que levou Jesus a deixar o céu, sua glória, suas vestes de rei, o comando do universo, para vir a este mundo morrer em nosso lugar? Você já parou para pensar? Sabe por quê? Porque Ele tem um recado para todos nós nessa manhã. Ele nos ama. Ele nos ama. E o amor de Jesus foi revelado na cruz, ao Ele derramar o seu precioso sangue por nós. E é por isso, por todo esse amor, por tudo que Ele tem feito e faz por nós, que Jesus merece, no mínimo, o nosso máximo. Você tem feito o seu máximo por Jesus? Nós estamos em uma data muito especial. Hoje, em várias igrejas, acontece o lançamento de mais uma campanha da Recolta. Um período em que nós somos desafiados a sair e buscar recursos para ajudar crianças que têm muito menos que nós. Crianças que precisam de roupa, educação, alimento. Servir também significa isso. Servir também significa isso. Nós precisamos arregaçar as nossas mãos e fazer o que for possível a nós, para que a volta de Jesus seja abreviada. Nós vamos ouvir uma música agora, eu vou soltar. E se você sentir desejo no seu coração de aceitar o chamado de Jesus para fazer mais, para ser melhor, para ir além, eu gostaria de convidá-lo a colocar-se em pé e dar um passo diante da presença de Deus. Nós vamos orar e vamos pedir que Deus derrame seu Santo Espírito sobre nós, para que nós possamos ser felizes
cumprir a missão que Ele tem para nós. Jesus diz o seguinte: então o rei dirá aos que estão à sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram alimento. Tive sede e vocês me deram o que beber. Estive preso e vocês foram visitar-me. Estive nu e vocês me vestiram. E o texto continua dizendo que os remidos vão olhar para Jesus e dizer assim: mas Senhor, quando que nós te vimos nu, com fome, com sede? Jesus vai dizer assim: quando vocês fizeram um desses meus pequeninos irmãos, vocês fizeram a mim. Nós temos a oportunidade de sair em nome de tantos que não têm voz. Nós podemos ser a voz dessas crianças. Podemos ser a voz dessas famílias que têm sido sustentadas pelo que a igreja tem feito, pela nossa obra. Nós precisamos fazer alguma coisa. Se nós ficarmos sentados confortavelmente, Jesus vai voltar e não vai nos levar para o céu, porque nós não cumprimos o ID dele. Nós temos uma grande responsabilidade. E eu fico muito feliz porque você, nesta manhã, decidiu colocar mais uma vez nas mãos de Deus. Nós somos o povo de Deus. Nós temos a esperança
Nós temos a mensagem e muitas vezes nós temos nos calado. O mundo está aí, à espera de nós. Há muito trabalho a ser feito. E nós precisamos realmente nos colocar na mão de Deus. Eu quero deixar uma última frase com você. Se você esquecer de tudo que eu falei aqui, eu quero que você lembre dessa frase. Se você não vive para servir, você também não serve para viver. A nossa existência não é significativa se nós não marcarmos a vida das pessoas. E eu sou muito feliz porque, com todas as minhas limitações, eu tenho cumprido a missão. E o meu desejo é que no dia que Jesus voltar, Ele olhe para mim e diga: o que eu te mandei fazer, você fez. Amém. Vamos orar no dia que Deus nos abençoe. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos trouxe nesta manhã, porque o teu Santo Espírito falou nas coisas. Nós mais uma vez nos deparamos com a verdade de que não estamos neste mundo apenas para vir à tua casa, louvar o teu nome, ouvir mensagens importantes, mas temos uma missão neste mundo: levar esperança, levar amor e sermos luz. Senhor, nós somos fracos e nós estamos diante da tua presença porque aceitamos o teu desafio, mas nós precisamos dizer para o Senhor que nós não temos o que precisamos, que nós não somos aquilo que o Senhor espera de nós, que muitos de nós temos dormido, temos esquecido de Ti, mas neste momento nós imploramos que o Senhor derrame porção dobrada do teu Santo Espírito sobre nós, que o Senhor mude a nossa história, que o Senhor faça de nós aquilo que um dia o Senhor realizou. Sabemos que o Senhor está muito perto de voltar e nós queremos estar contigo, Senhor. Não apenas nós, mas